essa questão da saúde mental é uma coisa muito presente na minha geração. E a gente, de fato, não está nem um pouco preparado para receber assim. Eu já tive casos... Por que o senhor acha que a sua geração é afetada mais por essas questões psicológicas? Eu vou me expor na sua pergunta. Eu não raro fui fazer uma palestra, e acho que na época da pandemia, para uns jovens numa escola, um amigo professor me convidou, e eu disse para eles assim, ó, o problema de vocês é uma coisa que eu não vivenciei, embora a diferença de idade minha, para eles não era assim, de 70 anos. Mas eu, por exemplo, quando tinha a idade deles, eu ia comprar o jornal na banca, eu saía da minha casa, pegava sol, encontrava com algumas pessoas, batia um papo com o dono da banca. Comprar jornal é uma coisa que se fazia naquela época. Aí tinha uma notícia de uma tragédia. Tudo bem, olhava, comentava ali com o dono da banca, voltava, via mais pessoas, mais sol, chegava em casa, comentava com meu pai e com a minha mãe. Bom, veja quanto tempo se passou. Eu já tinha acordado, tinha tomado café da manhã, não tinha visto a notícia trágica. Hoje, esses jovens, o que lhe possibilitou talvez essa popularidade gigantesca que foi a internet é a mesma que dá acesso imediato. O sujeito mal acordou, ele abre a internet, tem vídeos com requintes de crueldade do tudo que aconteceu. Ou seja, sem filtro nenhum praticamente, porque aí é uma outra questão que a gente pode discutir depois. Eu fico imaginando, claro que um jovem desse vai sentir. Agora, ao mesmo tempo, essa sociedade, às vezes, essa sociedade de jovens é despótica, é extremamente dura no julgamento, canceladora, ela não tem empatia, ela acha que tudo do passado está errado. Tudo bem, jovens questionam o passado, a minha juventude ela me questionou, é da natureza até. Agora, eu nunca quis cancelar o passado. Eu queria entender por que os portugueses massacraram os índios, por que os espanhóis... Mas eu não quero massacrar tudo que os portugueses fizeram de bom para o país também. Hoje não, eu tenho uma geração que ou sou eu ou é ninguém. E, ao mesmo tempo, vive com um conflito de identidade. Por que o senhor acha que essa parcela hoje da sociedade jovem, talvez, que nasceu conectada já, sofre demais? A internet é parte dessa culpa? Olha, a minha formação, né, de psicologia vem dos meus tratamentos pessoais, né, e eu te digo, e dos meus relacionamentos, e eu te digo o seguinte, você tem razão ao dizer que a minha geração falta contato social, pessoal, a minha geração falta sol, né, de fato, que é uma questão mesmo biológica, cientificamente comprovada. A vitamina D é fundamental no combate à depressão, né, para que você tenha uma boa saúde mental, mas eu diria, além disso, a falta de propósito. Eu acho que esse é o principal ponto que pega a minha geração, falta de propósito. Por que eu tô vivo, por que eu tô aqui, o que eu vou fazer da minha vida? Deputado, me permita só para complementar, eu tenho uma tese que para jovem precisa de duas coisas, disciplina e propósito. Porque imagina, o sujeito é jovem, ele tem 15 anos, quantos anos mais ele vai viver? 65, 70, provavelmente, ainda mais com o avanço da medicina. Agora, não se dá hoje disciplina questionada. A gente está vendo na proposta, inclusive, de educação do governo. Ah, não, temos que ensinar a ser militantes. Bom, a gente está vendo essa crítica, isso é frequente. Quando você quer exigir resultado de matemática, não pode, porque ela pode ficar ofendida, porque ela não teve acesso. Mas se ela não aprender matemática, ela não vai fazer conta. Se ela não souber fazer conta, ela vai ser enganada. Se ela for enganada, bom, aí perdeu a noção da vida, né? E propósito, parece que querer projetar o futuro é uma ofensa. Não, é um absurdo, porque se ele se der bem, então, nossa, ele é culpado porque ele se deu bem, porque ele estudou, porque ele fez, e o outro não conseguiu. Como é que eu lido com tudo isso? Exatamente. Você tem, primeiro, uma ansiedade muito grande, como o volume de informações, como a velocidade mesmo de locomoção, né? Você chegar de um lugar para o outro é muito mais rápido, você ter uma informação é muito mais rápido, você conversar com outra pessoa é muito mais rápido. Eu acredito que boa parte da minha geração também acredita que ascender uma carreira profissional também é uma coisa rápida, né? O sujeito, ele quer fazer um estágio sendo CEO. Né? E não é assim que funciona a realidade. CEO, e não é assim que funciona a vida, né? Você conversa com uma pessoa de 20 anos, ela já está ansiosa porque ela não está escalando a grau, não é um diretor da empresa, já não é um executivo da empresa, enfim. Cria expectativas assim que estão muito fora da realidade. E muitas vezes essa frustração se reflete na agressividade do cancelamento, né? Eu separaria ali em dois setores. Da mesma maneira como fiz com o MST, eu separaria o cancelamento em dois setores. Eu acho que há, sim, uma massa de pessoas frustradas que querem mascarar aquela frustração na forma de raiva, na forma de... E isso existe, o Pondé fala muito bem sobre isso, Luiz Felipe Pondé.
desde a era medieval, né? O negócio do linchamento público, né? Uma maneira de você pegar a sua desgraça pessoal, que há de pior em você, e descontar aquilo numa outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a miséria espiritual que você está vivendo. Ao mesmo tempo, você tem o politicamente correto, que está diretamente ligado ao cancelamento, que é uma arma política, é um instrumento de destruição política e não é um instrumento de proteção de minoria. Isso precisa ficar muito ressaltado. Não é sobre o que se fala, mas é sobre quem fala. Então o Lula pode agradecer aos 350 anos de escravidão. O Lula pode falar que parou de assistir a Copa Feminina na metade porque tinha muita mulher. Ele não é machista, ele não é racista. Se fosse qualquer pessoa de direita, esse sujeito, eu não tenho a menor dúvida, já estava no Jornal Nacional, na PGR, né, sendo denunciado. Então, e no inquérito do fim do mundo, se bobear. Exatamente. Então, o cancelamento, ele ganhou até vias institucionais de se manifestar, né? E com lideranças que manipulam essa massa de pessoas frustradas justamente porque não conseguem destruir o seu adversário ou derrotar o seu adversário no campo das ideias, no campo do debate político, no campo da proposta. Então, elas precisam transformar o adversário delas num monstro, porque você não debate com um monstro. Você mata o monstro, você prende o monstro, você acaba com o monstro. E é assim, tentando transformar a pessoa num monstro que muitas vezes as esquerdas, né, destroem os seus adversários, né, e fazem parecer que são monstros porque discordam de uma política pública. É um exemplo muito recente que nós tivemos, inclusive, você entrevistou aqui o governador Eduardo Leite, né? Era uma política pública, escola cívico-militar, não tinha absolutamente nada a ver com racismo, machismo, homofobia, era uma decisão sobre política pública de educação. Ele tomou a decisão de manter a escola cívico-militar e sofreu um ataque homofóbico do Jean Willis. E foi chamado de homofóbico pelo Jean Willis. Foi transformado num monstro porque decidiu manter a escola cívico-militar. Você não é capaz de argumentar, olha, a escola cívico-militar, você pode fazer críticas à escola cívico-militar. Ela custa demais, não tem escala. Mas elas custam menos e são mais eficientes. O resultado não está indo bem. Você vai discutir no mérito. Só que aí quando você não consegue discutir no mérito, aí você tem que demonizar a pessoa.